Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu estou com o Jorge Cláudio Ribeiro, que é livre docente de ciência da religião pela PUC São Paulo. Vamos falar do processo de escolha do novo Papa. Professor Jorge, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, prazer em revê-la. Tudo bem, vamos falar então desse processo de escolha do novo Papa, né? Tem todo um rito, né? Eles têm até 20 dias após o falecimento para iniciar o conclave, e para ser o novo Papa tem que ter dois terços dos votos. Isso. E isso pode demandar várias sessões. A primeira é apenas indicações, né? Então todos os cardeais que participam, eles vão indicando os nomes. Estão mapeando. Vão mapeando, aí surgem os nomes. Se não tiver a maioria, né, essa proporção, eles vão fazendo novas sessões e no final, se não tiver ninguém com 2 terços, os 2 mais votados é que disputam entre eles. É esse o processo. Esse pedaço aí eu não tinha ciência dele não, mas... Foi na minha pesquisa hoje que eu vi isso. Sempre se chega a um consenso, não é? Não, mas o máximo que chegou a recontagem e tal foi 11. Não é pouco, mas alguns foi mais rápido. Aí varia um pouco do que com o andamento da carruagem, né? Eu acho que não demora mais do que 5 sessões. Agora, por tudo que o Papa Francisco trouxe de diferente para a Igreja, tanto do ponto de vista de modernização da própria Igreja, pela postura dele, como pelo posicionamento político que ele teve frente às causas globais, há uma grande expectativa quanto a quem vai substituí-lo, se haverá continuidade desse processo. Ele pegou a Igreja em crise, com a renúncia do Papa Bento, que não teve forças para enfrentar essas crises, ele desistiu. E o Papa Francisco conseguiu gerenciar essa situação, não é? Ele, quer dizer, quem viesse depois de um Papa que renunciou, resignatário, faria um bom governo, sabe? Porque estava de tal forma desmoralizado que, assim, o Papa Bento XVI falou, não aguento mais. Eu acho que a renúncia dele foi um gesto de extrema grandeza. Ele falou, não aguento mais, nem fisicamente, nem essa bagunça que virou o Vaticano. Tinha escândalo do Banco do Vaticano. Isso, pedofilia, que era uma loucura. Então a pessoa vai se deprimindo, ela vai... Então precisava de alguém que carregasse esse andor, porque para ele foi forte demais. Mas o Papa Francisco tentou reorganizar essas situações. Ele pediu perdão em nome da Igreja por tudo que aconteceu, defendeu as punições, ele enfrentou manifestações em alguns países, mas ele conseguiu baixar a fervura. Ele chegou a demitir todos os bispos do Chile, sabe? Isso daí para exercer muita autoridade. E foi um dos países em que ele enfrentou manifestantes exatamente pelos casos de pedofilia, que era uma coisa absurda na Igreja, não é? Então, era e é, né? Eu não sei se muita acabou, investigação ainda né? tem que acontecer. Ainda tem. Agora, o Francisco, eu acho que ele operou em vários níveis. Num nível mais individual, mais pessoal, ele era muito carismático, tinha um coração generosíssimo, ele foi maravilhoso. Num nível mais institucional, ele chegou até onde dava, entendeu? E quem vier a seguir vai ter que, espero que, dotado do mesmo espírito de Francisco, ser um pouco mais administrador, né? Que ele, digamos, ele foi abrindo o terreno, mas alguém tem que vir atrás para um arado, né? Ele não conseguiu fazer todas as reformas. Não dava, né? Agora, mesmo muito respeitado em vários aspectos, ele também gerou muita oposição dentro da própria Igreja, por ser mais liberal. A questão da causa LGBTQIA+, da bênção a casamentos do mesmo sexo, embora não se aceite o casamento, bênçãos dos divorciados, uma maior participação das mulheres nos cargos, não é? Então, essa abertura não foi bem recebida pelos conservadores. Agora, na sua opinião, há a possibilidade de um novo Papa
com um estilo mais conservador que queira reverter essas aberturas? Olha, acho muito difícil. Porque se vier alguém mais conservador, vai desmoralizar o catolicismo de uma maneira muito difícil de recuperar. Então, são 130, deixa eu ver aqui, são 108 votos, 135 eleitores. E de várias nações, nunca foi tão diversificado. Diversificado. O Papa Francisco nomeou 108 cardeais. 2/3. Não, muito mais. De 135, 108, né? Faz as contas, você quer dar matemática. Mas o que falar, a informação que tínhamos é essa, que 2/3 foram nomeados por ele. Não, então isso garante, em princípio, a maioria, né? 2/3 dos votos dá 90 votos. Quem obtiver 2/3 dos votos vira Papa, tá? Agora, o Papa Francisco ele já andou preparando o caminho. Esse conclave está sendo preparado há muito tempo, tanto por Francisco quanto pela ala conservadora. Esse pessoal não dorme em serviço. Mesmo porque conservador é um pouco assim, para conservar o que já existe, é mais do mesmo. Então não precisa trabalhar muito, eu acho. Não é para enfrentar, não é para propor coisas novas. Não, se é conservador, ele quer segurar. Então, mas quando se pensa em conservador hoje, se pensa em retrocesso também nas causas globais. Que Francisco defendia, por exemplo, os imigrantes, o apoio aos pobres, esse acolhimento maior da igreja, que nem toda igreja concorda com isso. Não é? E há uma resistência maior da própria Europa, né, onde está o Vaticano, aos imigrantes, a posição também dos Estados Unidos. Trump vai no enterro, mas ele é o representante da oposição para demarcar o terreno que o Papa pensava, né? Então, tem um cardeal lá nos Estados Unidos que é o catolicismo nos Estados Unidos é muito conservador, muito ritualista, muito moralista, porque lá o protestantismo também é assim. E tem um cardeal Burke que, desde o princípio, ele se opôs a Francisco. Não é só por ideia, porque discorda, porque defende outras coisas, é porque ele queria marcar posição, ele queria se definir como o líder da oposição, tá? Então ele não estava se opondo a determinadas coisas, ele estava se ganhando tração para poder enfrentar Francisco e aparecer como um líder da oposição quando chegasse o conclave. Agora, entre os que seriam favoritos a serem escolhidos, estão vários. A lista é até enorme, eu tenho aqui, tem inclusive 2 brasileiros, não é? Mas eles têm um alinhamento maior ao pensamento e às ações do Papa Francisco. Né? Pois é, então, se ele nomeou, e o Papa ele não foi bobo, ele fez uma gestão política de uma situação que ele já não estaria mais presente, olha que coisa, né? Então ele estava lançando para o futuro e não era para ele colher. Né? Ele fez o testamento dele em 2022, já pressentindo que ele estaria perto da morte. Né? Não é? Ele falava, inclusive, que ele sentia dores, ele já estava antecipando isso. Agora, quando se fala dessa discussão toda, dos bastidores, na minha cabeça vem muito a situação do filme O Conclave, que concorreu ao Oscar, coincidentemente, e que mostrava exatamente esse jogo político. Não é? Então, tinha jogadas e negociatas, como acontece em política mesmo. Mas as jogadas desse conclave aconteceram no âmbito do conclave. Agora, o conclave já começou antes do conclave, na real, né? Então, o Papa já nomeou o pessoal dele, os outros já se prepararam, né? Também. Então, o conclave dá um pouco a impressão de que tudo se realizou ali, não é? Quer dizer, nem tanto, porque aquela passada de perna no cardeal africano já estava sendo preparado antes. No filme. É isso no filme. Então, é um pouco isso que acontece. Agora, os conclaves, a dinâmica está mais para
o filme, o Oscar do Ainda Estou Aqui, sabe? Que os caras foram lá, prepararam, fizeram o lobby, fizeram apresentação para um monte de gente e tal, para ganhar voto, né? Isso daí não é brincadeira. Tá mais para isso, essa campanha do Oscar, do que a seleção brasileira. Então, que seja alguém que dê prosseguimento ao legado de Francisco. Isso é o que a foi muito gente importante. quer, claro. O posicionamento que ele tinha do ponto de vista social, ambiental, inclusive, que é uma coisa que chama a atenção. Ele se preocupava com todas as causas do mundo, não só com a igreja. Não, foi uma coisa de doido, foi uma coisa impressionante. Ele se interessou por tudo. Então, agora precisa de alguém para ir chegando atrás e administrando, institucionalizando os anúncios, a profecia que Francisco apresentou para nós. Inclusive até para fortalecer o papel da igreja, não é? Isso aí não sei, isso aí não é importante. Isso aí não é importante. O importante é que as pessoas consigam encontrar sentido para as suas vidas, sejam felizes, né? Se a igreja ajudar, parabéns para ela. Ela está a serviço do povo de Deus. E o povo de Deus é todo mundo. É exatamente o que Francisco colocou. E eu agradeço muito a presença do Jorge Cláudio Ribeiro, livre docente em ciência da religião pela PUC São Paulo. Muito obrigada. Muito prazer. Uma boa noite. Com vocês.